Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu lar, na sua família, e que possa guardar o seu coração, em nome de Jesus. Eu sou pastor Arimar, eu sou pastor da igreja congregacional aqui do interior do Amazonas, Iranduba, e eu tenho uma palavra muito especial de Deus para você. Esse é o primeiro de uma sequência de vídeos, no qual estaremos tratando dos mais variados assuntos. E eu quero começar falando do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito importante aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele faz uma afirmação retumbante, uma afirmação verdadeira, uma afirmação muito importante para que a gente possa parar, pensar, pesar as coisas. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa afirmação é muito importante porque ela se refere ao Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Eu sei que essa palavra você já tem ouvido uma série de vezes. Eu sei que você ouve todo mundo falando Evangelho, evangélicos e seus derivados. Existe a palavra gospel, que está na moda, que é a palavra do momento, na mídia. A palavra gospel vem do inglês, significa evangelho em inglês. Mas Paulo diz algo importante aqui. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus em ação a favor do ser humano. É o poder de Deus em ação para salvar o ser humano. E quando nós falamos do Evangelho, Paulo, na carta que ele escreveu aos Gálatas, ele diz que apareceria um outro Evangelho. E quando falamos do Evangelho, nós estamos falando do verdadeiro Evangelho. Existe o falso Evangelho. E o falso Evangelho, ele é muito mais atrativo que o verdadeiro. Ele é muito mais chamativo, ele é muito mais apelativo para o emocional humano, ele é muito mais apelativo para o raciocínio humano, para as filosofias humanas. Só que ele não transforma, ele não salva, ele não age no ser humano, ele não mexe com as partes mais internas do ser humano, mais profundas, ele não liberta o ser humano. Porque ele não é uma verdade. Jesus disse que somente a verdade liberta. E o falso evangelho é uma mentira, é uma grande mentira que parece verdade. E aí é que se encontra o maior perigo dele. É o fato de ele parecer com a verdade. É o fato de ele ter indícios de verdade, de ele ter os apetrechos da verdade. Só que ele é uma grande mentira, bem elaborada, bem arquitetada, mas uma grande mentira. E Paulo diz em Gálatas: ainda que um anjo vindo do céu, ainda que qualquer outra pessoa, ou ainda que até eu mesmo chegue para vocês com outro evangelho que vocês considerem anátema, ou seja, considerem que seja uma maldição para vocês, não ouçam, não internalizem, não comprem isso, porque é uma grande mentira, um grande embuste. Paulo, ele diz que o Evangelho, o verdadeiro, ele tem poder para transformar, ele tem poder para agir no ser humano, ele tem poder para fazer aquilo que nenhuma filosofia humana consegue fazer. Ele consegue fazer aquilo que nenhum conceito humano consegue fazer. Ele consegue realmente transformar. As pessoas que abraçam o falso evangelho, essas pessoas, elas entram numa igreja, elas se comportam como evangélicos, elas carregam o nome de evangélicos. É interessante que a palavra evangélico vem da palavra evangelho, ou seja, seria aquela pessoa que vive o evangelho, mas o evangelho bíblico. O negócio é que qualquer pessoa que entra numa igreja já começa a ser chamado de evangélico, mesmo sem ela viver absolutamente nada do evangelho verdadeiro.
E isso tem causado muitos problemas, inclusive pessoas famosas têm afirmado estarem convertidas e aparecem nos programas de televisão, e elas entram na mídia, e todos começam a chamar elas de gospels, de evangélicos, quando elas não passaram pelo processo do novo nascimento, elas não se arrependeram, elas não tiveram a vida realmente transformada, elas não foram realmente alcançadas, não aconteceu realmente aquilo que Paulo fala aqui em Romanos, sabe, o poder de Deus não estava em ação nelas porque elas não estavam vivenciando o Evangelho, o verdadeiro. E somente através do verdadeiro Evangelho a pessoa consegue ser salva. É interessante que o termo salvação, teologicamente falando, ele é um termo muito abrangente. Não é simplesmente salvar a pessoa de ir para o inferno, salvar a pessoa dos seus problemas, salvar a pessoa da toda a problemática da vida. Não, a palavra salvação, biblicamente falando, olhando ela pela base teológica dela, significa transformação de vida, significa libertação interior, significa salvação de si mesmo. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz a Bíblia que Jesus ele receberia esse nome porque ele salvaria o seu povo dos seus próprios pecados, ou seja, no final das contas, nós somos salvos de nós mesmos. Nós mesmos acabamos prejudicando a própria vida, sabotando a própria existência. O Evangelho chega para nos libertar de nós mesmos, fazer com que nós possamos nos encontrar internamente em um âmbito da salvação, que o nosso eu morra. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, ou seja, a pessoa não pode servir a Deus andando de mãos dadas com as suas inclinações erradas do coração. Somente o Evangelho consegue fazer essa transformação, fazer essa permuta interna, fazer este arranjo na alma, de tal forma que a pessoa ela possa andar em uma vida nova, viver uma nova vida, não só nas partes exteriores, não só no seu ambiente externo, mas principalmente no seu ambiente interno. A salvação acontece de dentro para fora, não é uma transformação sugerida por fora, como a lei no Antigo Testamento fazia, que era uma instrução para que a pessoa agisse daquela forma, mas não fazia nada internamente. Não, o Evangelho ele funciona no sentido oposto, ele vem funcionando de dentro para fora, ele vem trazendo à pessoa uma nova vida, uma vida baseada em Cristo. E é interessante observar que o Evangelho, ele não é apenas um conjunto de normas, porque se o Evangelho fosse um conjunto de normas, ele seria uma repetição da lei, ele seria uma continuação da maldição que a lei foi na vida humana, porque a lei ela chega para dar as bases do ser humano do que seja o correto, do que seja o errado, e mostrar para o ser humano que ele de si mesmo não consegue vivenciar isso. E Paulo em Romanos chega a dizer que isso acaba se tornando uma maldição para o ser humano, porque ele passa a ser condenado através daquilo que ele não consegue fazer, que a lei diz que é para ele fazer. O Evangelho não chega como um conjunto de normas, porque senão ele iria destruir mais ainda o ser humano. Não, ele chega como um estilo de vida. Ele chega como uma vida vivida, uma vida que possa ser colocada em prática, não como norma na mente, mas como uma motivação na alma, uma motivação interior que leva as pessoas a viver a vida de Cristo. Então o Evangelho é Cristo. E se você quiser saber, se você quiser conhecer, quando você quiser realmente conhecer o verdadeiro Evangelho, você só tem que olhar para a palavra de Deus. Você precisa olhar para Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem ali 4 evangelhos, por isso que o nome
são evangelhos, ou seja, eles trazem as boas novas de salvação no seu sentido mais primário, mais essencial, porque ele traz Cristo. E ele foi fotografado em 4 cantos, em 4 prismas diferentes, exatamente para que nós pudéssemos ter uma visão global do Cristo, do Evangelho, pudéssemos vê-lo nascendo, vê-lo vivendo, vê-lo ensinando, pregando, vê-lo demonstrando para a gente o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado, o que ele coloca como prioridade, o que ele acha que não é prioridade, como ele encara os fatos da vida, como ele vivencia os fatos da vida. E em seguida vai mostrar este mesmo Cristo sendo crucificado e concretizando a salvação, porque ele morre para que nós pudéssemos morrer a morte dele, para que pudéssemos viver a vida que ele oferece para a gente. Mas 3 dias depois ele ressuscita. E ele ainda passa 40 dias conversando com os discípulos, ensinando exatamente isso aqui que você tem em suas mãos, na Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos. E em seguida ele vai ao céu com a promessa de que ele vai voltar. E o fato é que ele vai voltar a qualquer momento. Qualquer hora Jesus volta. A qualquer momento esse céu se abre. E ele vem para buscar aqueles que abraçaram o seu evangelho, aqueles que viveram esse evangelho, aqueles que foram transformados pelo evangelho. E Paulo, que teve um encontro com Cristo depois da sua ascensão aos céus, Jesus ele salva Paulo e ele chama Paulo ali no terceiro céu. Ele passa instruções muito detalhadas para Paulo, e uma delas está aqui em Romanos. Paulo ele mostra que o evangelho como evangelho, ele é o poder de Deus que pode salvar, que pode libertar, que pode transformar. Qualquer coisa fora do evangelho é norma humana, é conceito humano, é tradição humana, sabe? São valores humanos baseados na filosofia, baseados na psicologia, baseados em tudo que você possa imaginar. Mas não é evangelho. Somente o evangelho pode fazer isso. Infelizmente, na maioria das igrejas estão ensinando o outro evangelho, o evangelho misturado. É como se fosse uma gasolina batizada. É uma gasolina misturada com outros elementos que vão, com certeza, prejudicar o carro humano da sua vida. A qualquer momento você para no meio da estrada, porque a sua gasolina não era pura. A sua gasolina não era 100% saudável para o seu mecanismo interno. Por isso que muitos param no meio do caminho. Muita gente se desviando, muita gente deixando as igrejas e decepcionados com a igreja, decepcionados com as lideranças das igrejas. Muitas pessoas se desesperando no meio das tribulações e abandonando Deus. E é lamentável, mas essas pessoas nunca conheceram Deus, nunca conheceram o evangelho deste Deus, e não conheceram o Deus do evangelho. Eles conheceram a igreja, eles conheceram os eventos, eles conheceram as estratégias das igrejas, eles conheceram os líderes das igrejas, eles conheceram os mecanismos da igreja, mas eles não conheceram o Deus da igreja. Conhecer o Deus da igreja é uma outra realidade. Conhecer o Deus da igreja é que vai realmente causar um impacto na vida da pessoa. Então, o que é ensinado numa quantidade enorme de igrejas não é evangelho. Tem o nome de Jesus envolvido, é claro, porque isso vai dar credibilidade. Sabe, eles usam a Bíblia, eles leem a Bíblia, mas eles fazem interpretações erradas, eles torcem, eles estupram os textos bíblicos para se adequar naquilo que eles querem ensinar para as pessoas. E geralmente esses ensinos eles têm uma finalidade muito egoísta, porque visa apenas conquistar as pessoas para a igreja onde eles estão liderando,
mas não tem valor eterno, não tem valor na eternidade. É o que eu poderia chamar de ouro de tolo. É aquela pedra que parece ouro, mas não tem valor nenhum. Isso me entristece muito. A igreja entrou por um caminho muito perigoso. Existem pessoas sérias, existem pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, existem pessoas realmente comprometidas com Cristo, mas são poucas. Não foi à toa que Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é apertada, e ele deixou bem claro, são poucos os que entram por ela. Ou seja, esse grande movimento gospel, onde muitas pessoas e multidões estão se agregando, estão seguindo, não condiz com o que a Bíblia fala, são poucos os que entram por ela. Poucos significa dizer que seriam uma quantidade muito pequena de pessoas que iriam realmente conhecer, pregar, ensinar o Evangelho. Esse Evangelho que não dá ibope, esse Evangelho que não traz fama, esse Evangelho que muitas vezes difama, esse Evangelho que não traz ibope, pelo contrário, muitas vezes empurra as pessoas para o anonimato. Este Evangelho que não encanta, mas ofende a pessoa no seu ser mais íntimo, agride a alma humana para que ela possa realmente se arrepender e se voltar para Deus de uma forma verdadeira, de uma forma genuína. Você observa que não se fala mais em arrependimento, não se fala mais sobre novo nascimento, sobre mudança de vida, sobre abrir mão do mundo, sobre negar a si mesmo. As pessoas estão falando outras coisas. Estão falando que você tem que seguir os seus sonhos e Deus tem que realizá-los, porque Ele está aprisionado às suas promessas a seu favor. Falam que a pessoa precisa ser rica, ela precisa ser milionária, ela precisa demonstrar um estilo de vida elevado para que ela possa provar que ela crê em Deus, que ela possa provar que Deus está com ela. Ou seja, pessoas pobres, neste evangelho esquisito que estão se pregando por aí, são pessoas amaldiçoadas. E Jesus disse que os pobres nós teremos sempre com a gente. É claro que isso não quer dizer que você tem que ser pobre. Não quer dizer que você não possa ter uma vida mais ajustada, mais confortável. Claro que não. Mas quando a visão do Evangelho, sabe, a aferição do Evangelho, ele está baseado no ter, então existe um problema muito grande. Porque nós somos salvos para nós sermos, não para nós termos. Ou seja, o fato de nós termos pode vir, pode não vir, é uma consequência dependendo do plano de Deus para você. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus sendo plantado dentro da gente, a justiça de Deus agindo de dentro para fora, primeiramente em nós, em uma vida correta diante de Deus, mas baseada pela ação do Espírito Santo em nós, e as demais coisas são acrescentadas. E nas demais coisas pode caber tudo que Deus quer para você, tudo que Ele planejou para você, tudo que Ele projetou para você. E acredite, nem sempre o que Ele projetou para você foi aquilo que você projetou para você mesmo, porque muitas vezes nós nos prejudicamos naquilo que nós conseguimos, naquilo que nós conquistamos. O ser humano, ele tem vivido um processo de conquista egoísta, ambiciosa, no qual ele quer as coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Os crentes nesses últimos dias viraram meninos que dizem: eu quero isso, eu quero aquilo. Se Deus é Deus, Ele vai ter que me dar isso. Se Deus é Deus, Ele vai ter que fazer isso por mim. Se Deus é Deus, Ele vai ter que me provar isso. Ou seja, são crentes que vivem exigindo que Deus prove que Ele é quem Ele é para eles.
quando na verdade está totalmente fora do Evangelho de Cristo. Jesus falou: aquele que quiser ser maior, seja o menor. Pense antes nos outros do que em si mesmo. Sabe, o Evangelho que Abacuque falou uma certa vez, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que nos currais não haja gado nenhum, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Sabe, o Evangelho já vivido por Jó, lá no começo dos tempos, quando ele passa por tudo aquilo, e ele continua fiel ao seu Deus, independente do que Deus tenha feito ou do que ele tenha deixado de fazer. Nós temos visto pessoas colocando Deus contra a parede, pessoas dizendo: Senhor, se tu é Deus, então vai ter que acontecer assim, 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 esse meu sonho vai ter que ser realizado, eu vou ter que me dar bem na vida, e o Senhor vai ter que me provar realmente que o Senhor é Deus, de que a sua palavra é a verdade. E quando eles não percebem isso acontecendo nelas, é claro que elas foram ensinadas dessa forma, então elas desacreditam de Deus, abandonam a palavra, se afastam de Deus, totalmente frustradas, porque no fundo elas não queriam Deus, elas queriam as bênçãos de Deus, elas queriam o que Deus poderia fazer para elas, ou seja, era um relacionamento baseado inteiramente no interesse pessoal, ambicioso, acreditando que Deus ele teria que se curvar a elas. E é interessante que essa promessa, sabe, se te prostrares, tudo isso eu te darei, não foi feita por Deus. Foi o diabo que fez essa promessa para o próprio Cristo ali no deserto. E as pessoas têm pego isso como sendo o conceito de Deus. Ou seja, você vem, me segue, você se ajoelha diante de mim, você vai virar um ativista da igreja, você vai fazer tudo na igreja, vai ganhar créditos comigo, e eu estou a seu dispor. Eu sou o gênio da lâmpada, eu viro o gênio de Aladim com os 3 desejos, e olha que não são apenas 3, vão ser muitos e muitos desejos. Eu vou ficar preso a você a vida inteira, então você pede o que você quiser, e tudo isto te darei. O Evangelho, ele não anda por esses caminhos, o Evangelho não anda por esses trâmites, o Evangelho ele age numa outra instância, ele age em um outro nível. O Evangelho ele vem trazendo para você a mensagem de salvação, de transformação de vida interior. A grande preocupação de Deus é com a sua transformação de vida aqui e a sua preparação para a eternidade. Isto é prioridade para Deus. Deus, ele, quando trabalha com você, ele trabalha preocupado com isso. Ou seja, você aceita Jesus, você aceita o Evangelho na sua vida, o verdadeiro Evangelho, não para você ser abençoado, ser próspero, não, é para você ser salvo, para você ser transformado, para você se arrepender, para você realmente entrar em um processo de transformação de vida interna, que vai, é claro, refletir na sua vida externa, mas a grande preocupação de Deus é o que acontece realmente no seu coração. A parte externa vira consequência, vem a reboque em todo esse processo, mas a grande preocupação de Deus é transformar você, é encher você de paz, uma paz verdadeira, uma paz real, uma paz que não dependa das circunstâncias, uma paz que não dependa de ter dinheiro no bolso, é uma paz que não dependa de ter saúde, é uma paz que transcende o conceito usual de paz na sociedade. Alegria, uma alegria e contentamento na alma por ter Deus, porque Deus ele se move no seu coração, porque Deus é o seu Deus, e quando Deus é o seu Deus, isto em si já é tudo. É aquela famosa frase: quem tem Deus tem tudo. Então, quando tem Deus, você já tem tudo. A partir daí, desse relacionamento com Deus é que vem a alegria de viver, porque Deus passa a ser a sua razão de viver. Você não depende mais de um ser humano, de um objeto, de uma coisa, de uma situação, de um ganho para você se sentir contente na vida. Não. Quando você tem Deus,
ele é suficiente para que você possa realmente ter alegria. Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, o amor é um ser, é Deus. E quando a pessoa tem Deus, ela tem amor. Amor, em primeiro lugar, em relação a Ele. Amor em relação ao próximo. Ou seja, é um amor que acaba se transformando em liberação de perdão. É um amor que acaba se transformando em ajuda. É um amor que acaba se transformando em reconciliação. É um amor que funciona na vida das pessoas em todas as áreas. É um amor completamente sem ambição. Não é um amor da troca. É o amor da doação pessoal ao outro. Amor em relação a si mesmo. Um dos grandes problemas do ser humano é que ele não ama a si mesmo. Ele não gosta de si mesmo. Ele não gosta de quem ele vê no espelho. Ele não gosta daquela pessoa que ele olha no espelho e ele está internamente dividido, internamente separado daquela pessoa, de si mesmo. Por isso que o ser humano, ele bate tanta cabeça na vida, ele erra tanto, ele causa tantos problemas para si mesmo, porque no fundo ele está em um processo de suicídio, ele está em um processo de autossabotamento, ele está querendo a todo custo se prejudicar, porque ele não gosta de si mesmo, ele tem culpas internas tremendas que estão acabando com o ser interno dele. Quando ele encontra Deus, ele consegue amar a si mesmo, amar o próximo, amar a Deus, ele consegue amar a vida, ele consegue amar até mesmo os inimigos, os ofensores, aqueles que os perseguem. Enfim, ele passa a viver a doutrina do amor, a cartilha do amor. Então, quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele vem com essa intenção de dar a essa pessoa esses apetrechos internos para ela conseguir viver a vida aqui e na eternidade. A pessoa crê, como o próprio Paulo fala aqui na continuação desse versículo, o justo vive pela fé. Ele passa a ter fé para enfrentar a vida, ele começa a ser otimista em relação à vida, ele começa a crer que vai dar certo, ele começa a crer que a vida funciona, ele começa a acreditar realmente que as coisas vão dar certo para ele, não muitas vezes como ele gostaria que desse, mas como o Deus a quem ele serve, que é o seu soberano mesmo, realmente vai fazer em relação a ele. E ele confia nesse Deus. Ele confia até mesmo quando as coisas dão errado. Ele confia em Deus até mesmo quando ele cai doente, quando ele fracassa em alguma área da sua vida. Ele não entra em parafuso, porque ele acredita que todas as coisas vão realmente, de alguma forma, cooperar para o bem dele. Até mesmo as ruins, até mesmo as coisas desagradáveis, porque ele confia nesse Deus. Então são dessas realidades que o Evangelho fala. E o Evangelho é isso. O Evangelho é Cristo vivendo dentro de cada um de nós. E quando Ele vive em nós, nós podemos então ter uma vida sadia aqui e ter a eternidade seguramente garantida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.